Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, também estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, você nos vê pelo Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Fica aqui o convite para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, interagir com o programa Gente que Fala a partir de agora, 973350038, de novo, 973350038, este é o número do nosso WhatsApp. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações por aí. Hoje é sexta-feira, já é tradição, já é praxe por aqui, edição do Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Sempre uma conversa franca sobre segurança pública, sobre o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E para essa conversa de hoje, a gente vai receber dois amigos, Capitão PM Wellington Reis. Tudo bem, Capitão PM Wellington Reis, que faz parte do Centro de Material Bélico da Polícia Militar de São Paulo. Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade, pela participação, poder conversar aqui um pouco contigo e também com todos os ouvintes. Um excelente dia para todos. Excelente dia para todos e vamos aqui fazer uma boa conversa. Também com a gente, outro nosso amigo da Polícia Militar, o primeiro-tenente Murilo Luiz Frigeri, que também é do Centro de Material Bélico da PM de São Paulo. Seja bem-vindo, Tenente Frigeri. Boa tarde, Mauro, e a todos. Uma ótima sexta-feira. Muito obrigado. Vamos aqui, então, para a abertura do nosso assunto. Olha, o Centro de Material Bélico da Polícia Militar de São Paulo fica no bairro da Luz, aqui na região central, e é responsável pelas aquisições e também pelas distribuições dos equipamentos, além da manutenção do armamento do Estado. Capitão Wellington, em que momento surge o Centro de Material Bélico da PM? O armamento sempre existiu, mas com o passar do tempo, a necessidade da criação do centro aparece. Como é que isso vem? O Centro de Material Bélico, na realidade, ele é uma unidade centenária da Polícia Militar. Então, se a gente buscar lá bem a origem, a gente vai trabalhar a gente é o nosso fundador, né? O Major Nathaniel, ele que acabou trazendo, um grande conhecedor tanto de armas, quanto de equipamento, blindagem e explosivos, inclusive, ele que acabou trazendo isso para a polícia, utilizando a forma de utilização, a forma de aquisição, montagem, construção, inclusive, a época dessa construção. O Centro de Material Bélico, antigamente, ele se chamava Centro de Suprimento de Materiais, Armamentos e Munições. Então, a gente tem uma mudança de 2012 para cá para o Centro de Material Bélico. E daí, o objetivo disso, na realidade, é dar ao centro o que ele sempre teve a vocação, que é construir ali não só uma unidade de logística, de entrega e guarda de materiais, mas ao contrário, uma unidade de referência nos testes, aquisição e realmente da qualidade desse armamento, né? Então, o Centro de Material Bélico hoje, ele é uma referência como um centro, como um local de estudo de equipamento e armamento também. Tenente Frigeri, então, na verdade, nessa esteira do que o Capitão Wellington falou, para acompanhar o desenvolvimento, para acompanhar a evolução do armamento e tudo mais, faz parte, então, da própria evolução das teorias, né, de segurança pública, toda essa evolução também em termos da aglutinação, né, do material bélico num único local, com um centro específico, faz parte também deste conceito, né? Sim, com certeza, Mauro. E o Centro de Material Bélico, ele tem hoje a vocação de ser um centro gerador de conhecimento em material bélico. Então, isso é algo que nós valorizamos muito aqui. O estudo, a pesquisa, o desenvolvimento, a procura do equipamento que trará maior segurança ao nosso policial, bem como também maior segurança ao cidadão que acaba sendo o cliente da Polícia Militar, né? O cidadão que nós temos que proteger e, por vezes, até o próprio indivíduo que vai ser alvo de alguma ação da Polícia Militar. Então, a ação tem que ser proporcional
e tem que garantir a segurança de ambos, né? Tanto do policial quanto da pessoa que será alvo do uso desses equipamentos. Então, hoje o Centro de Material Bélico investe muito forte nessa área de pesquisa e desenvolvimento de materiais, né? Capitão Wellington, quantos policiais militares trabalham nessa unidade, nesse centro, para cuidar de todo o material e equipamento bélico da PM? Nós temos cerca de 70 policiais que trabalham só nessa unidade, e focado tanto na parte de desenvolvimento e logística, de pesquisa, na realidade, quanto na parte de logística também. Afinal de contas, uma coisa é, por exemplo, o Tenente Frigério e o Capitão Monteiro, da seção de desenvolvimento e pesquisa, que são responsáveis por entender toda essa mudança que tem na questão de armamento, tecnologia, que a gente tem hoje, e trazer o melhor para São Paulo. E a gente tem a parte de distribuição e logística, que é justamente a gente fazer com que esse equipamento, esse material que foi comprado, chegue em cada uma das unidades de todo o Estado. Né? Afinal de contas, a gente estamos falando em cerca de 90 mil policiais que recebem tanto armamento, um armamento bélico, então, munição, equipamento de munição real, efetivamente, quanto aqueles voltados para um conceito não letal, né? Os armamentos e equipamentos de conceito não letal. Tá, eu quero só pedir a gentileza de vocês aqui nessa conversa. Quando um estiver falando, eu peço que o outro mantenha o microfone fechado, porque a tendência nossa é sempre fazer um barulhinho, a gente tosse, a gente bebe água, enfim, aí acaba... para quem está nos acompanhando pela internet, há aquele corte automático da imagem, aqui pela videoconferência, para aquele que fez o barulho. Aí a gente acaba ficando com alguns problemas nas redes sociais. Mas vamos seguir por aí. Capitão, quando vocês falam em desenvolvimento de armas, significa o quê? Que a PM, uma coisa é comprar os equipamentos, ter esses equipamentos, sejam eles nacionais, sejam eles importados. Outra coisa é participar do desenvolvimento de tudo isso, pensar em novos armamentos. A PM faz isso, ela trabalha no desenvolvimento, ela pensa novos armamentos, por exemplo, junto com outras instituições policiais mundo afora. Como é que é isso? A gente pensa em uma forma de utilização desses novos armamentos, em alguns casos, inclusive, junto das empresas, dos nossos fornecedores, mostrando o que seria interessante a gente ter como tecnologia aqui no Brasil e que, às vezes, a gente tem lá fora. A gente tem um conhecimento, de repente, através dos estudos feitos pela seção de desenvolvimento e pesquisa, a gente encontra um equipamento ou algum material em que lá fora funciona. E a gente tem, de repente, por exemplo, a questão de munição. E a gente consegue trazer parte daquilo que funciona lá fora para a empresa aqui e dizer, olha, essa munição que você nos fornece, a gente gostaria que ela fosse assim e desse dessa forma. Que ela nos entregasse essa velocidade e essa energia, por exemplo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento junto a alguns parceiros, seria nesse sentido. Seria a gente entender o que existe de melhor no mundo, observar o que a gente tem atualmente e melhorar esse processo, melhorar esse material. Então, quando as empresas que são nacionais, elas vêm até a gente, elas entendem as nossas necessidades e trabalham para trazer essas melhorias, o melhor dos mundos é excelente, porque a gente acaba comprando um produto nacional com uma qualidade internacional, com uma qualidade, um padrão de qualidade internacional. Infelizmente, quando isso não acontece, quando a gente não consegue adquirir esse nível de qualidade aqui internamente, a gente tem que buscar esse material, esse equipamento fora. Então, essa seção, ela acaba trabalhando nesse sentido. Ela busca o que é melhor, o que existe de melhor no mundo, qual a melhor tecnologia, e não necessariamente, é claro, que tem melhor, ou que é utilizado, por exemplo, em Israel, vai servir efetivamente para São Paulo. A gente faz essa análise também dentro da seção. Então, se esse equipamento, se esse material, se essa munição não letal ou então munição real, se ele atende efetivamente ao que São Paulo precisa, o que o Estado de São Paulo precisa, né? De acordo com os objetivos do comando da instituição. Então, é dessa forma que a gente trabalha em parceria ou em união com fabricantes nacionais e, na realidade, inclusive internacionais. Porque a gente mantém um contato direto com eles também. Esse ponto que você destacou, capitão Wellington, nem sempre, você deu o exemplo de Israel, nem sempre aquilo que é desenvolvido lá é interessante para a PM de São Paulo. Mas
como é que um determinado armamento ele pode ser interessante? Bom, já que você falou a respeito do Israel, ele pode ser interessante lá, mas também pode ser interessante aqui, porém usados de maneiras diferentes ou com desenvolvimento específico para a nossa situação aqui. Exato. Conforme a gente falou, nós temos lá dentro do centro cerca de 70 policiais, e com experiências profissionais diferentes. Então, cada vez que a gente tem que passar, por exemplo, por uma sessão ali de desenvolvimento de pesquisa, análise de um armamento ou de um equipamento, a gente utiliza essa expertise desses policiais e também de outros policiais da corporação. E o que a gente sempre faz nesse sentido? Esse armamento, esse equipamento de Israel, por exemplo, funciona lá para uma operação ou para uma situação específica. Legal, a gente consegue trazer esse equipamento para ser utilizado aqui em São Paulo, ou do jeito que ele está, quer dizer, sem mudança nenhuma, mas mudando as técnicas, táticas e procedimentos dele, então a forma de uso dele, a gente consegue fazer isso, ou muitas vezes até mesmo mudando realmente um ou outro detalhe dentro daquele material. Isso em contato com os fornecedores, né, diretamente com os fabricantes. Então a gente consegue fazer isso sim. E geralmente a gente observa o funcionamento do material lá e no que a gente consegue trazer de vantagem para o nosso policial e para a nossa população aqui também. Então, algumas vezes a gente ouve falar, comprou um armamento de guerra. Na realidade, não. A gente comprou um armamento em que ele, utilizado para a questão específica, ele vai dar uma resposta e uma segurança melhor para o nosso policial. Até porque quando a gente fala em armamento de guerra, é uma coisa que fica muito fora do senso comum, na realidade, né? E não é utilizada da forma correta, né? A expressão acaba assustando efetivamente, e não é a intenção. O equipamento de guerra com este conceito para aquele país onde ele foi desenvolvido, mas não com o uso, para o nosso caso aqui, com essa função, no caso uma guerra, porque não estamos numa guerra, quer dizer, a nossa guerra é diferente, né? Mas não é com o conceito daquele país que produziu aquele equipamento. É isso, exatamente, né? Exatamente isso aí. Não é Tenente Frigeri, uma guerra declarada, né? Tenente Frigeri, como é que funciona no dia a dia a distribuição dos equipamentos, dos materiais bélicos para os policiais que estão nas ruas? O que vai na farda do policial que ele pode carregar? O que vai dentro das viaturas, dos patrulheiros? Então, Mauro, essa questão da distribuição dos equipamentos, ela é planejada de acordo com a demanda de determinados lugares, né? Determinados programas de policiamento, determinadas unidades e regiões específicas. Então, todas as unidades, elas possuem alguns equipamentos padrões que estão disponíveis para o patrulheiro desse local, né? Então, o policial militar, ele tem a sua carga de arma de porte, né, que seria uma pistola, o calibre padronizado pela Polícia de São Paulo é o .40. Ele possui algumas armas portáteis para determinadas situações, então, no caso, fuzis 5.56 e 7.62, possuem espingardas no calibre 12 gauge, além de alguns equipamentos não letais, como, por exemplo, atualmente a Taser X2, né, é uma arma de incapacitação neuromuscular. Ele possui também um spray de pimenta, um recipiente, né, com spray com gás de pimenta, que ele carrega no próprio cinturão, né, além dos itens diversos de proteção balística, como coletes de proteção balística. Os nossos policiais também possuem cargas individuais, né, e escudo de proteção balística, capacetes balísticos. Então, é uma gama de equipamentos que são planejados anteriormente e, de acordo com as necessidades das unidades, elas solicitam ao Centro de Material Bélico e recebem o retorno. Algumas unidades especializadas possuem alguns equipamentos inerentes àquela função específica dessa unidade, né? O capitão Wellington já tinha destacado, o tenente Frigeri, são 70 policiais que atuam no CMB, né, que é o Centro de Material Bélico da Polícia Militar. São todos, vocês são oficiais, são todos oficiais, esses 70 policiais que atuam no centro? Não. Atualmente nós somos 12 oficiais
e o restante aí são soldados, cabos, sargentos, que apoiam e colaboram muito aí, né, com todas as funções inerentes a esse centro, né? Apesar de possuir um efetivo pequeno aí, faz um trabalho que é essencial na Polícia Militar, né? E a sua atribuição como oficial no centro, entre esses 12 oficiais que atuam lá, qual que é a sua atribuição? Desculpa, Mauro, cortou a sua pergunta. A sua atribuição no Centro de Material Bélico, juntamente com os outros oficiais, 12 no total, qual que é a sua atribuição? Hoje, a minha atribuição, eu estou atualmente como chefe da seção de pesquisa e desenvolvimento. Essa seção, o titular dessa seção é o Capitão Monteiro, né? Eu sou o auxiliar dele. Então, eu comando o setor de estudos e pesquisas e o laboratório balístico do centro. Sim, o laboratório balístico atua de que forma, tenente? Hoje, o nosso laboratório, ele é responsável por testar, por desenvolver, aferir a qualidade de todo o material bélico que é comprado na PM. Então, hoje, na Polícia Militar, não existe nenhum tipo de material bélico que não é testado antes de ser enviado para o patrulheiro. Então, nós temos um controle muito rígido quanto à qualidade dos produtos que nós adquirimos. Para esse controle, enfim, você falou nada é utilizado sem os devidos testes. As próprias munições também são testadas e essas munições, elas são compradas para serem testadas porque elas vão ser para teste. Ou o fabricante fornece elas sem o custo, justamente porque elas serão testadas na sua qualidade. Na verdade, Mauro, essas munições, na própria especificação técnica antes da compra, nós já exigimos algumas munições a mais, que são para repor as munições que são testadas. Então, as munições, na verdade, e assim como todos os armamentos e outros equipamentos, eles são selecionados aleatoriamente do lote que vai ser entregue para o policial militar. Então, nós atuamos através de algumas normas para definir o nível de qualidade aceitável e também o número amostral, né, que será avaliado de acordo com determinado equipamento, e selecionamos de forma aleatória, e esses itens selecionados são repostos pela empresa fornecedora. Isso para todo o material, de munição, colete balístico, equipamentos não letais, armas de fogo, todos são testados dessa forma. Muita recusa de material que não passou em teste, isso acontece ou é eventual? Eventualmente ocorrem algumas recusas, como o próprio ano passado. Aí nós tivemos um problema com munições, com granadas e munições de impacto controlado. Então, via de regra, essas munições são testadas, os critérios são objetivos, definidos na especificação técnica e no contrato, e caso eles não cumpram esses requisitos técnicos, a empresa tem a oportunidade de substituir esses equipamentos, eles serão novamente submetidos a testes, e no caso da reprova, aí na reprova definitiva, caberá daí as sanções disciplinares e administrativas decorrentes dessa recusa do objeto. Capitão Wellington, já a gente vai falar também sobre as suas atribuições dentro do Centro do Material Bélico da Polícia Militar de São Paulo, meio-dia 19 agora, com a gente hoje na nossa mesa de som da Rádio Trianon, o Fabiano Souza, e o Fabiano vai rodar um intervalo para a gente, é muito rapidinho, 30 segundinhos, na sequência a gente volta com essa conversa com os nossos amigos do Centro de Material Bélico da Polícia Militar. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br.
De volta com essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. 12h20 agora, essa nossa conversa de hoje com o capitão Wellington Reis, nome de guerra Capitão Wellington, e também com o tenente Murilo Luiz Frigeri, o tenente Frigeri, são os nossos amigos do Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão Wellington, o tenente Frigeri já falou das atribuições dele dentro do centro. Queria que você falasse para o nosso público sobre o seu trabalho. Quais são as suas atribuições entre os 12 oficiais que lá atuam? A minha atribuição principal, na realidade, eu estou como chefe do centro da setor de distribuição de materiais. Então, todo esse material que segue para o estado inteiro, os armamentos, equipamentos, munições, é a minha seção que controla para onde vai, quantos vão, e também o retorno desses materiais, né? Esses materiais que já passaram da data de validade, ou então que precisa entrar para fazer alguma manutenção, alguma coisa, é a minha seção que recebe e faz a distribuição lá dentro posteriormente. Essa é a função principal. Assim como o Frigeri, assim como os demais dentro do Centro de Material Bélico, enquanto nós somos aqueles 12 oficiais lá, acaba que todos os oficiais lá dentro trabalham em conjunto nessa construção dos tipos de materiais, tipos de equipamentos que a gente vai adquirir. Então, como função principal, a minha seção ela distribui e consegue fazer a gestão desses equipamentos e materiais na PM inteira. Então, ela é responsável por isso, por receber esses pedidos, conforme o Frigeri falou, né? Receber esses pedidos das unidades do interior, por exemplo, ou da Grande São Paulo, e a gente conseguir ajustar para fazer essa entrega. Geralmente, é uma operação de logística muito grande. Então, por exemplo, recentemente, aliás, né, a gente fez a distribuição de 50 mil pistolas Glock para as unidades de policiamento. Então, imagina como que foi todo o trabalho do centro, de toda a estrutura dentro da PM, né, da polícia, para fazer uma distribuição dessa escala. Foi uma das maiores, não a maior, distribuição logística ou controle logístico que São Paulo, na realidade, acho que a gente pode dizer muito facilmente, até o Brasil, em pouco tempo, na realidade. Né? Em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu fazer toda essa distribuição de material. Capitão Wellington, qual é o maior desafio nessa logística de distribuição de material bélico pelo estado de São Paulo, um estado que tem tamanho de país e muito populoso, 645 municípios, daqui a Presidente Prudente, lá na ponta, lá no oeste, são 700 quilômetros, enfim, qual é o desafio maior? O desafio é toda realmente, a gente está tendo uma questão de logística, falando muito sobre logística hoje no país, né? E é justamente desse sentido, porque a gente precisa entender o que aquela unidade lá, na ponta de São Paulo, precisa, geralmente através de uma solicitação, ou muitas vezes, na realidade, a gente faz um estudo anterior de quais unidades vão receber quais materiais, e fazer com que esse equipamento, que esse material chegue lá em tempo, de forma rápida, né? Forma rápida, efetivamente. Munição, armamento, que é o que acaba sendo extremamente complicado, porque a gente trabalha com diversas unidades. Então, a gente começa a nossa parte com teste, distribuição, planejamento e tudo mais, só que uma vez que a unidade vem retirar, a gente já entra com outro aspecto, com outro desafio, que é justamente fazer com que esse material chegue lá. Então, a gente conta com as outras unidades da PM, que nos ajudam, nos auxiliam nesse ponto, para fazer com que chegue em segurança, né? Então, a gente entra com a questão de escolta, o choque acaba fazendo muito, o policiamento de choque acaba nos auxiliando nesse sentido, a gente entra com a questão dos materiais, ou dos caminhões e veículos de transporte, o centro de o CSM-MM acaba levando isso para a gente também, né? Trabalhando junto com a gente. A gente trabalha de uma forma integrada com toda a PM. O desafio ele começa na aquisição, no planejamento, e a gente só encerra efetivamente lá na ponta da linha quando o policial recebe aquele equipamento, aquele material. Então, o grande desafio é nessa operação de logística. É integrar diversos órgãos, diversas agências dentro da polícia, né? Para com que esse material chegue efetivamente ao nosso policial lá na ponta da linha, é quem vai usar. E, principalmente, a gente precisa fazer com que esse material, esse equipamento, chegue rápido, né? Porque ele precisa daquilo ali quanto antes. Agora, capitão, claro que tudo isso, a distribuição, o envio, a distribuição desse material depende de um estudo do Centro de Material Bélico, mas
esse estudo, claro, com base no tipo e no índice de criminalidade de cada região ou de cada município. Agora, esse estudo parte de vocês ou cada região, cada município faz um pedido de material conforme o que está acontecendo lá naquele momento, desde uma pacata cidade, a menor que seja no estado, ou uma grande cidade do interior, se bem que hoje o crime muitas vezes mais pesado, mais ousado, também está indo para essas cidades menores. O que acaba acontecendo muito, não necessariamente é só a gente trabalha numa questão sistemática. Então, a unidade de lá, ou aquele ponto, faz uma solicitação, uma demanda efetivamente de material, e a polícia, através principalmente do Estado-Maior, da Diretoria de Logística, da 4ª Seção do Estado-Maior e do Centro de Material Bélico, a gente analisa essa demanda para verificar se realmente a gente consegue enviar, se é necessário aquele equipamento realmente para aquele local, ou então, às vezes, até se existe uma outra unidade próxima que já tem aquilo ali. Então, a gente tem toda forma, a gente trabalha efetivamente, né, em uma forma sistemática. Então, primeiro com a demanda, com os estudos que a gente e as unidades do Estado-Maior da Polícia Militar também faz, e com as políticas do comando da instituição. Então, por exemplo, uma das políticas do comando da instituição é justamente a gente ter cada uma das unidades, cada um dos nossos serviços de patrulhamento, com uma espingarda, pelo menos. Então, a gente trabalhou e estamos trabalhando nesse sentido para fazer com que essa arma esteja em cada unidade de serviço da polícia. Então, a gente tem que trabalhar com a demanda da unidade e também com um estudo efetivo da instituição, né? Tenente Frigério, vocês viajam muito, vão para o exterior, para outros países, especialmente aqueles que são referência em produção de armamento para a polícia, para poder conhecer os equipamentos, para poder receber treinamento? Mauro, essa é uma atividade que é muito necessária para se conhecer em loco, né, a produção dos equipamentos, conhecer a qualidade das fábricas, e não só a nível internacional, mas também dentro do território brasileiro, né? Então, é algo muito importante. Uma coisa é você ter acesso a propagandas, a catálogos e a informações prestadas pelo vendedor, né? Uma outra questão é você conhecer tecnicamente o produto, falar com um engenheiro, conhecer a tecnologia, a qualidade da fábrica em si, né? Então, é algo muito necessário para se definir o que realmente atende as nossas demandas e o que ficaria de fora. Sim. 12h28 agora, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, sempre às sextas-feiras, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estamos hoje conhecendo o trabalho desenvolvido pelo CMB, o Centro de Material Bélico da Polícia Militar de São Paulo, que fica no bairro da Luz, e com a gente nessa conversa o capitão Wellington Reis e também o primeiro tenente Murilo Luiz Frigério, que estão contando para a gente como é que tudo funciona. A gente reservou, viu, capitão e tenente, a gente reservou essa primeira meia hora para falar sobre o centro exatamente, como é que funciona o trabalho de vocês, mas agora a gente vai entrar num outro aspecto bastante importante, porque o número de pessoas mortas em confrontos com policiais militares vem caindo mês a mês em São Paulo. E essa queda tem uma explicação, ela ocorre num momento de maior rigor nos protocolos da PM para lidar com esse tipo de ocorrência, e principalmente em meio à ampliação do uso de armas não letais. Então, agora vamos pegar essa meia hora para falar sobre as armas não letais. Tenente, o que a gente conhece, acho que de mais tradicional, de mais antigo em termos de arma não letal, é a granada, talvez, o gás lacrimogêneo, ou eu estou errado? Mauro, na verdade, são vários equipamentos, né? O próprio cacetete, que é até anterior a esses equipamentos, ele é uma arma não letal, né? De uso não letal. Então, hoje, na Polícia Militar, nós trabalhamos com uma gama de opções gigantesca para o nosso patrulheiro, né? Então, ele possui a
a opção de decidir qual equipamento se adequa a determinada atividade, né? Então, no caso hoje, na PM também, nós, assim como nós fizemos com o equipamento letal, nós também estamos fazendo com equipamento não letal um upgrade no nosso portfólio. Então, todos os equipamentos disponíveis hoje estão passando por inovações, por novos testes, por novas conferências de qualidade, para garantir essa característica justamente de não letalidade desses equipamentos, né? Capitão, então a gente já tem esse histórico, esse resultado, essa letalidade realmente nos confrontos com a polícia, entre a criminalidade e a polícia, tem caído por conta desta política, destes protocolos mais rigorosos da PM, é isso? Sim, na realidade, foi todo um trabalho da Secretaria de Segurança Pública e do comando da instituição para fazer com que esses níveis, esses índices caíssem. Então, o uso de materiais e técnicas não letais foi extremamente importante. E, além disso, todo o nosso serviço de policiamento inteligente, a gente conseguiu colocar as viaturas de uma forma mais organizada, de uma forma que reduziu os índices também. Então, reduziu os índices, reduziram os confrontos e acabou também reduzindo reduzindo bastante, na realidade, né, os índices efetivamente de letalidade. Os equipamentos e técnicas não letais, eles são peças e ferramentas importantes para esse conjunto, na realidade. Né? A gente não trabalha de uma forma individual, a gente trabalha assim com um conjunto de regras e materiais para chegar no resultado final, que foi esse resultado que a gente encontrou. Então, ele ajudou muito. O comando da instituição, ele está ainda investindo muito nessa questão do equipamento e técnicas não letais. Ele está ainda numa aquisição maior, uma proposta de aquisição ainda de equipamentos, principalmente o uso de armas de incapacitação neuromuscular. Então, para tentar ainda mais essa redução, para evitar, ou pelo menos dar ao nosso policial, no momento de um incidente crítico, no momento da ocorrência policial, uma capacidade ou uma gama de ferramentas para ele decidir entre qual ele vai usar. Então, ele consegue fazer essa diferenciação, né? Capitão Wellington, quais são as armas as armas não letais que podem ser usadas nas mais diversas situações? Por exemplo, numa grande manifestação com muita gente, quando sai ali daquele momento pacífico, o que pode ser usado nessas condições e o que pode ser usado num outro tipo de ocorrência que estiver acontecendo, um determinado tipo de crime numa residência, um sequestro, uma tentativa de suicídio, o que pode ser usado em cada uma dessas situações? Quando a gente pensar numa questão de um distúrbio civil, quando a manifestação, que ela é legítima, ela sai dessa legitimidade e há uma quebra da ordem pública, a gente pode entrar no uso de equipamentos e técnicas não letais. Então, quando eu falo em técnicas, não é só o material, sim uma presença da polícia, uma demonstração de força, uma organização policial militar no local, isso é uma técnica. Mas também o equipamento ou material, quando a gente falar nesse sentido, a gente usa muito as questões das granadas de uso não letal, né? Então, as granadas de efeito lacrimogêneo, as granadas de efeito explosivos, que elas são construídas para não lesionar a pessoa que está daquele lado, e sim fazer com que ela reduza a capacidade ou a vontade dela permanecer naquele ambiente ou de continuar ali no seu ato delitivo, de continuar ali fazendo realmente alguma coisa ali contra a lei. Né? Então, essas granadas são muito utilizadas nesse ponto. A gente tem também a munição de impacto controlado, que ela pode ser utilizada de uma espingarda ou de um lançador próprio, também voltados para esse sentido, mas esse, como o próprio nome fala, de impacto controlado, ele já tem um destino mais certo. A gente não usa contra toda uma manifestação, uma quebra da ordem pública, mas sim contra um indivíduo que está oferecendo um risco maior. Então, alguém, por exemplo, com um coquetel molotov, alguém com uma faca, a gente pode utilizar esse material. Também dentro de técnicas corretas, para evitar uma lesão ou até mesmo algo que não é uma intenção, né? Até a questão da letalidade. E também, utilizando esses equipamentos, por exemplo, uma arma de capacitação neuromuscular, ou mesmo munição de impacto controlado,
a gente consegue trabalhar em algumas situações específicas. Então, em algumas ações que envolvam um indivíduo armado de faca, por exemplo. Dependendo da distância que esse indivíduo está, dependendo da situação, pode ser utilizado uma arma de capacitação neuromuscular. Claro, se isso evoluir para uma situação mais complicada, talvez tenha que ser usado uma arma real, uma munição letal. O Grupo de Ações Táticas Especiais, ele utiliza muito tanto o taser, a arma de capacitação neuromuscular, quanto o elastômero, que seria a munição de impacto controlado, em situações envolvendo refém e também envolvendo suicídio armado, né? Quer seja de faca, geralmente de faca é o que é mais utilizado, para fazer a incapacitação ou então a redução da capacidade combativa daquele agressor, para que o grupo consiga chegar e detê-lo, utilizando daí sim uma outra técnica não letal, uma imobilização, uma algema, ou algo do tipo, né? Então, basicamente, são esses dois equipamentos que são utilizados. Um voltado para um grande público, uma grande quebra de ordem pública, como utilizado em presídios, como utilizado nas manifestações quando eles saem de uma questão ordeira, e a outra voltada para pontos mais específicos, geralmente para um ou no máximo de 2 indivíduos, né, no mesmo ambiente. Então, a munição de impacto controlado e o armamento de capacitação neuromuscular, que a gente tem aqui em São Paulo, que é o TASER X2. Né? Tenente Frigério, para a gente entender o sentido da arma não letal, é claro que o objetivo, como o próprio nome diz, é aquela arma que não mata, é aquela arma que imobiliza e que facilita a ação policial para o controle dentro daquela ocorrência. E são armas também desenvolvidas para não causar nenhum tipo de lesão, né, naquela pessoa que possa levar a alguma sequela. Mas a gente tem o conhecimento, por exemplo, nas manifestações que fogem daquele ponto pacífico e há necessidade da intervenção da Polícia Militar, do uso da bala de borracha. E muitas vezes o uso da bala de borracha acaba causando algum problema, acaba causando alguma sequela. Há algum estudo nesse sentido, de substituição, por exemplo, da bala de borracha por outras armas? A bala de borracha no olho vai cegar. Evidentemente, a gente tem várias ocorrências, né, nesse sentido. Então, existe algum estudo nesse sentido de, mesmo aquela arma não letal, que possa causar um ferimento e uma sequela posterior, ser retirada de uso? Mauro, existe sim. Dentro das atribuições, né, do nosso laboratório, como eu disse, garantir, né, as características e a qualidade da munição. Esse item específico teve um estudo desenvolvido, que até começou com o capitão Wellington, o capitão Monteiro, juntamente comigo e o tenente Galdino. Nós começamos a desenvolver uma série de protocolos para aferir a qualidade desse material e também garantir que ele é efetivo no seu uso. Algo importante a ser destacado é que esse produto em específico, ele é muito importante para a segurança da tropa durante uma ação de controle de multidões. Então, ele, como o capitão Wellington bem disse, ele é utilizado para neutralizar diversas ameaças que podem pôr em risco a vida dos policiais durante o controle de multidões. Por exemplo, né, um indivíduo com coquetel Molotov ou outros meios aí, outras ferramentas que serão utilizadas contra os policiais. Então, é importante, em primeiro lugar, que esse equipamento ele seja efetivo e, ao mesmo tempo, seja preciso. Se esse equipamento não for preciso, ele, além de poder gerar uma lesão indesejada, assim como você disse, um ferimento no olho, ou até levar à morte algum manifestante, ele também vai deixar desprotegida a tropa. A partir do momento que eu não consigo utilizar esse equipamento para neutralizar um agressor, eu estou expondo a minha tropa a um risco talvez letal. Então, nós começamos algumas avaliações, pedimos algumas amostras de diversos tipos de equipamento, houveram vários testes aqui no Centro de Material Bélico, e nós conseguimos chegar ao que nós entendemos como o ideal para o nosso equipamento nesse sentido, né, como munição de impacto controlado. Então,
para nós, a munição de impacto controlado, ela é um equipamento essencial para a nossa atuação hoje. Então, assim, não existe nenhum posicionamento contrário à utilização desse produto. Porém, o que nós exigimos é que essa munição, ela possua uma precisão de 20 centímetros, um diâmetro de 20 centímetros a 20 metros de distância. Então, suponhamos que eu coloque a espingarda que lança essa munição fixa numa estativa, a 20 metros, um alvo de 20 centímetros, todos os cartuchos que eu disparar tem que estar dentro desse alvo. Então, a variação dessa munição tem que ser muito baixa, até porque se essa munição variar de forma substancial, ela pode atingir uma região do corpo que não é desejada, né? E, além disso, nós também temos um requerimento quanto à segurança na energia entregue. Então, é importante que essa munição, nós acabamos usando aí como parâmetro uma norma para proteção balística, que define uma certa deformação na plastilina quando a plastilina balística, né, quando o projétil atinge. Então, nós exigimos que essa munição não cause uma deformação maior, superior, né, a 44 milímetros. Então, com esses requerimentos, nós garantimos a segurança tanto do policial militar quanto do indivíduo que vai ser alvo dessa munição. Também, em paralelo a isso, nós estamos adquirindo atualmente novos tipos de munição. Então, são munições definidas como beanbag, são munições não letais de impacto controlado, que não são feitas de borracha. Elas são um saquinho de aramida, que é um material balístico, com algum item dentro, e esse saco, com impacto, ele se deforma. Essa deformação garante que essa munição não vai perfurar de forma alguma no indivíduo que está recebendo esse impacto. Então, são alguns desenvolvimentos nesse sentido, né? Para novos materiais aí serem utilizados pela nossa tropa. Faltando 18 minutos para 1, nós vamos para mais um intervalo aqui no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Hoje estamos conhecendo o trabalho desenvolvido pelo Centro de Material Bélico da PM. Voltamos já já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Voltando com esta edição do programa Gente que Fala, faltando 17 minutos para 1, com a gente na mesa do som, o Fabiano Souza. Obrigado, Fabiano. A gente dá sequência aqui com essa conversa com os amigos policiais, o Capitão Wellington e o Tenente Frigeri, ambos do Centro de Material Bélico da Polícia Militar de São Paulo, nesta parceria que temos todas as sextas-feiras com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Capitão Wellington, um dado importante aqui para a gente tratar, em que medida o uso de material não letal pela Polícia Militar ajuda também na proteção dos policiais militares, ou seja, também traz uma redução da letalidade policial. Assim, a gente pergunta, Mauro, na realidade, o que acontece, quando o comando da instituição ele compra o material, ele compra pensando nas duas partes. Então, ele compra pensando assim, na proteção do seu policial. Afinal de contas, é responsabilidade da instituição, que o nosso policial, aquele que está na ponta da linha, volte para casa no final do dia. Ele é um profissional, ele é um trabalhador. E também que não machuque ou que evite realmente uma letalidade para aquele agressor, independente da forma que seja. Então, cada vez que é pesquisado ou que é feito, verificado o tipo de material que vai ser comprado, ele é pesado, é colocado na balança essa questão. Então, a gente sempre tenta procurar o melhor material para aquele policial. E, além disso, além dessa questão do material para ser comprado, esse policial é treinado para o uso. Porque se ele tiver o melhor material, mas também não for treinado para aquilo, ele vai utilizar da forma correta, então ele pode lesionar alguém, ou então não vai ser efetivo,
e aquela pessoa pode lesioná-lo. Por exemplo, se ele está com o uso de uma arma de incapacitação neuromuscular, um taser, e alguém armado de faca, se ele não sabe utilizar aquele equipamento corretamente, aquela pessoa armada pode vir a esfaqueá-lo, a machucá-lo. Então, a polícia, quando ela pensa nisso, ela verifica o melhor equipamento e dá o treinamento efetivo para aquele policial utilizar. Então, todo equipamento que a gente compra é feito esse treinamento. Capitão, uma arma letal, uma arma não letal mal utilizada pode matar? Como o Tenente Frigieri também tinha comentado, existe um conceito não letal. Então, toda arma que é utilizada, toda arma não letal, se ela é utilizada errada, e também depende da questão do fabricante e tudo mais, ele pode gerar sim, uma lesão, uma morte. Por exemplo, se eu utilizo um taser, ou uma situação de taser num local que a pessoa está alta, está no alto de um prédio, por exemplo, um suicida, e eu efetuo um disparo nele, ele realmente vai ficar sem ação ou reação nenhuma. Só que da mesma forma que ele fica sem reação, ele pode cair daquela altura. Então, utilizando uma arma da forma incorreta, pode vir a matar. Outra coisa também, o Tenente Frigieri, ele faz os testes, e uma das questões que a gente está buscando é justamente a energia que vai ser entregue numa munição de impacto controlado. Por quê? Se essa munição ela vier com uma energia muito alta, ela pode matar aquela pessoa. Então, a gente sempre faz, além dessa questão da forma de uso, com o fabricante, né? Então, se o fabricante está entregando aquilo ali que é realmente seguro, é efetivamente seguro. Toda aquisição da Polícia de São Paulo hoje, ela entra nessas questões de certificações e testes para comprar algo que é seguro e que é testado no mundo inteiro. Então, a gente não compra alguma coisa que é um protótipo, em que a gente vai testar na nossa população, no nosso cidadão e também no nosso policial. Então, a gente só compra aquilo que efetivamente é certificado e que é mostrado através de vários estudos, principalmente estudos independentes, que aquilo ali é seguro. Capitão Wellington Reis, qual é a proporção de armas não letais dentro do total do armamento disponível hoje na PM de São Paulo? E qual que é o planejamento do aumento deste número, deste índice de compra de materiais não letais? Quando a gente fala nessa questão da proporção, a gente entra em alguns números grandes, né? A Polícia de São Paulo ela já é a polícia que mais tem equipamento não letal do Brasil e, muito brevemente, vai ser, inclusive, da América do Sul. Então, por exemplo, a questão dos armamentos do Taser X2, a gente já tem adquiridos cerca de 2.500 tasers já adquiridos aqui em São Paulo. A previsão e a proposta do comando da instituição é que até o ano que vem, até 2022, efetivamente, a gente tenha 13 mil dessas armas distribuídas. A proporção, quando a gente falar de proporção, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem armas que são de usos individuais e temos armas que são de uso coletivo ou de turno de serviço. Então, essas armas não letais, a proposta do comando da instituição é algumas armas, como, por exemplo, o taser, toda unidade de serviço vai ter uma arma dessa na sua viatura e portando ali. Então, essa é a proposta da polícia. Não deve, especificamente o taser, não deve chegar a um taser por policial. Porque, como o efetivo da polícia hoje é cerca de 90 mil policiais. Então, muito provavelmente, esses tasers serão utilizados por unidade de serviço. Agora, por exemplo, o espargidor de gás pimenta, ou de agente pimenta, esse já é voltado ou buscado para ter um equipamento para o policial. O Tenente já falou, a questão do cacetete, ele também é voltado para ter um equipamento para o policial. Então, alguns materiais são feitos para serem individuais e outros por turno de serviço. Então, hoje, os tasers que a gente tem, eles ainda não atingem todas as unidades de serviço, mas atingem a maioria delas. Então, cerca de 70% das unidades de serviço já está pedindo ele com taser, no turno de serviço, efetivamente. Agora, até o ano que vem, todas as nossas unidades de serviço vão estar ali com um taser, com arma de incapacitação neuromuscular, na viatura, né? Pronto e taser. Tenente Frigieri, claro que cada ocorrência é cada ocorrência e exige um tipo de ação diferente, específico, mas quanto tempo um policial em ação tem para decidir naquele momento o que ele vai fazer? Se vai usar uma arma letal em sua defesa ou se vai usar uma arma não letal?
cada vez mais a tecnologia presente, por exemplo, determinadas ocorrências são acompanhadas por drones. Os drones também podem ser um instrumento para ajudar nessa autonomia que o policial tem para fazer essa escolha? Mauro, todos os procedimentos da polícia, eles possuem um padrão, né? Então, o policial, ele atua com base em procedimentos operacionais padrão. Por vezes, esse tempo que o policial tem para decidir qual equipamento ele vai empregar em determinada ocorrência depende mais do agressor do que do policial, né? Por vezes, isso são frações de segundo. E, por vezes, ele tem alguns minutos aí, ou ele consegue se manter distante o suficiente para poder trocar o seu equipamento, acessar um equipamento diferente para o uso nessa determinada ocorrência. A gama de atuação da Polícia Militar é muito dinâmica, né? Então, nós temos todos os tipos de ocorrência, com todos os tipos de decisões, né? O que é importante é o policial, ele possuir o treinamento necessário e o equipamento para poder discernir da melhor maneira como naquele caso em específico ele vai atuar. Sim, e hoje, no mundo, quem é o bambambam na produção, na fabricação, no desenvolvimento? Qual é o país que está na ponta aí desse trabalho com material não letal? Depende dos equipamentos, Mauro. Quando a gente fala de arma de incapacitação neuromuscular, a arma que hoje possui mais estudos, mais normas referentes a ela, é a Taser. Então, nós temos mais de 200 estudos publicados por cardiologistas, por neurologistas, que garantem a segurança desse equipamento. Quando nós falamos sobre granadas, munições de impacto controlado, primeiramente, essa parte não letal é uma parte que é explorada de formas diferentes em determinadas regiões do mundo. E por muitas vezes, esses equipamentos, eles não possuem normas que padronizam sua fabricação, como no caso de munições convencionais. Então, se eu pegar uma munição de fuzil, por exemplo, ela possui uma gama de normas internacionais da OTAN, dos Estados Unidos ou diversas entidades que padronizam a fabricação dela. Quando nós falamos de não letal, por vezes nós não temos isso. Então, o que é mais importante para nós é definir o que é necessário para a nossa atuação em específico. Então, por exemplo, quando nós falamos do uso de granadas, às vezes a forma como a tropa de controle de multidões atua na Rússia, por exemplo, não é a mesma que a minha tropa vai atuar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, às vezes, o equipamento de uma fábrica de ponta russa, ele não é adequado à nossa forma de utilização aqui. Então, nós temos que tentar entender o que é necessário para nós. Por exemplo, hoje em dia, a gente busca também uma mudança nas granadas explosivas. Nós estamos buscando granadas que não emitam nenhum tipo de fragmento, que, por mais que seja de borracha e tudo mais, possa gerar, em alguns casos, alguma lesão a terceiros. Então, nós estamos buscando novos tipos de granadas e buscando parcerias, tanto com indústrias nacionais, empresas nacionais, quanto internacionais, para o desenvolvimento dessa granada, que vai atingir uma demanda específica nossa. E, por vezes, um país que possui uma fábrica com tecnologia de ponta não se importa com esses aspectos. Muito bem. Faltando 6 minutos para uma, minha gente, nós vamos aproveitar esses minutos finais. Eu vou pedir a brevidade de vocês. Tem 2 perguntas aqui da nossa audiência. O Paulo Moura acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube. Obrigado, Paulo. Ele pergunta, Capitão Wellington, por que muitos manifestantes levaram vinagre para os protestos? O vinagre pode combater os efeitos do gás lacrimogêneo? Pergunta do Paula Moura, desculpe. Acho que levaram, até onde a gente tem acompanhado, algo nesse sentido, pensando que poderia combater esses efeitos. Mas o vinagre, ele acaba sendo, além dele não ajudar a combater, o fato de ser molhado e tudo mais, ele pode aumentar ainda o efeito daquele gás. Quando a gente entra em contato com gás lacrimogêneo, se estiver molhado, o próprio suor, por exemplo, ou água, ou qualquer outro tipo, ele aumenta os efeitos do gás. Então, na realidade, ele foi elevado, mas potencializa, exatamente.
foi levado, mas eu acho que foi acreditando que poderia ajudar. Mas o efeito é justamente o contrário. Então, foi uma informação errada passada ali para ele nesse sentido. Né? Legal, esse foi o questionamento da Paula Moura, que está com a gente no YouTube. No Facebook está com a gente o Rodrigo Correia. Frigeri, tenente, ele pergunta a sua opinião sobre a liberação da venda de armas não letais, como o choque e também o gás de pimenta, para a população. Bom, Mauro, é uma questão a ser abordada com base em diversos aspectos, né? Quando você fornece um equipamento não letal a um policial, ele possui uma série de normas a serem cumpridas e protocolos também a serem exigidos. Com a liberação de um equipamento não letal, como, por exemplo, um spray de pimenta ou uma arma de eletrochoque, uma arma de incapacitação neuromuscular para a população, nós corremos o risco do uso inadequado por parte do comprador, né? Então, é uma questão que acaba sendo também legislativa, isso tem que ser amplamente discutido e também normatizado, né? Então, assim como, por exemplo, a venda, o porte de armas de fogo, possui uma série de critérios para que um cidadão possa adquirir uma arma de fogo, o equipamento não letal, ele também não pode ser distribuído de forma aleatória, porque conforme o próprio capitão Wellington destacou aqui, esse equipamento, se usado de forma inadequada, ele pode sim gerar mortes ou lesões graves em quem está recebendo os efeitos dele, né? Pessoal, faltando 3 minutos para o nosso tempo do programa se encerrando. Você está com a palavra, Tenente Frigeri, suas considerações finais, sua mensagem para a nossa população, bem brevemente. Bom, Mauro, eu gostaria de agradecer a todos e deixar claro que o Centro de Material Bélico trabalha para o desenvolvimento, para garantir a qualidade e a segurança de toda a população, né? Tanto dos nossos policiais, quanto dos cidadãos aí que acabam interagindo com os nossos equipamentos, né? Então, é uma unidade voltada para a preservação da vida e nós estamos à disposição, tanto para dirimir algumas dúvidas ou para um próprio bate-papo. Como eu disse, o nosso centro tem como principal demanda aí gerar conhecimento sobre material bélico. Ok. Capitão Wellington, sua palavra final, bem brevemente, sua despedida. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, passo nas palavras do Frigeri, minhas palavras também. Estamos à disposição do Centro de Material Bélico e só deixar claro e lembrar, né, que o comando da instituição, ele sempre busca auxiliar nosso policial e a população paulista. Então, a gente vai trabalhar sempre nesse sentido. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado a todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje nós conhecemos um trabalho realizado dentro do Centro de Material Bélico da Polícia Militar Paulista. Nessa conversa, a presença dos nossos amigos policiais militares, o capitão Wellington Reis e também o primeiro-tenente Murilo Luiz Frigeri. O agradecimento, então, a vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Aqui a leitura da nossa ficha técnica, na mesa do som, Fabiano Souza. O gerente técnico da Rádio Trianon, Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. O jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira tem aniversário da cidade de São Paulo, 467 anos de fundação, e um programa Gente que Fala especial para você curtir esse aniversário da cidade de São Paulo. Então, bom final de semana para todo mundo e até segunda. Tchau, tchau.